Olá, povo querido, abençoado, tudo na bênção por aí? Espero que sim. Semana passada não apareci, mas o Espírito Santo me incomodando aqui. Tu não vais falar de mim? Então, eis-me aqui, né? Uma semana aí ele trabalhando na minha mente para falar dele. E hoje, o versículo do meu devocional que eu faço de manhã foi o mesmo que ele me deu há uma semana atrás, né? Então, vim aqui hoje, parei o carro no caminho para não deixar para depois, né? Não passar do dia de hoje e procrastinar e enrolar mais uma vez, né? Porque troca de escola das crianças e o vucu-vucu, né? Do dia a dia a gente vai deixando, vai enrolando, a câmera do celular estragou, então a gente vai botando desculpas, né? Por que estou eu aqui falando das minhas fraquezas? Para te mostrar que todo mundo erra, né? Em pequenas ou grandes coisas todo mundo erra, mas a gente tem que se voltar, a gente tem que se realinhar, recentralizar ali, né, o nosso pensamento e voltar para as coisas certas. E é engraçado que eu tô no carro, né? Meus primeiros vídeos foram no carro e depois eu começamos, né, eu e Deus a fazer em casa e estou aqui eu no carro hoje de novo, mas vamos lá. Então a palavra não é uma palavra em si, mas é sobre ele, sobre aquele que me dá a palavra, né? Toda semana aí, quando eu não falho, né? Ele sempre dá, né? Eu que tenho falhado. Então é sobre ele, sobre o Espírito Santo de Deus. Então quem é o Espírito Santo de Deus, né? Ele tem me chamado a atenção para falar sobre ele, exatamente sobre ele. Então Jesus, ele antes de subir aos céus, né? Ele falou para os discípulos que ele ia deixar o Consolador. Isso está em João 14, tá? João capítulo 14. Jesus fala que vai deixar o Consolador, né? E que esse Consolador é o Espírito da verdade. E mais pra frente, no capítulo 16, ele também fala que é o Espírito da justiça, né? Que então é aquele que vai nos estar, além de direcionar, além de nos consolar, né? Que já diz na palavra dele, ele vai nos mostrar, né, o que é justo, o que não é, o que é certo e o que não é. Porque muita gente acha que tem um anjinho, né, na nossa direita, no ouvidinho direito, e um diabinho no ouvidinho esquerdo, dizendo que é pra gente fazer, né, cada um puxando pro lado. Mas não, na verdade essa voz que a gente escuta é o Espírito Santo de Deus, né? Os anjos, eles têm outras funções. Então essa voz, esse direcionamento, só um instantinho, Elisa. Essa voz, esse direcionamento é o Espírito Santo de Deus que dá pra gente. Então Jesus diz, né? Eu deixarei o Consolador. Então é aquele que consola a gente, né? Em quem a gente pode confiar, a gente pode se consolar. Quando o nosso esposo, o esposo, né? O marido ali, a esposa não o compreende. É ele que compreende a gente, né? Que nos refugia, em quem a gente pode ali descansar. Quando os nossos filhos não se comportam, né? Hoje tem companhia, ó. É ele que nos acalma, nos tranquiliza, que lembra, né? Paciência, paciência. Então, assim, tudo é o Espírito Santo que nos direciona. E uma das formas da gente entender quando é o Espírito Santo de Deus é que ele é suave, né? Por mais que ele mostre o que é certo e o que é errado, né? E ele nos confronta, ele nos corrige, ele nos exorta, dizendo onde a gente errou e onde está o nosso pecado, mas a voz dele é suave, não é agressiva. O diabo já não. O diabo, ele condena a gente, né? Ele fica fazendo você lembrar, ele fica fazendo você sofrer, né? Ele te agride. E o Espírito Santo não, ele te mostra que você está errado para você se arrepender, mas ele te convence de uma forma tranquila, de uma forma suave, né? Essa é a grande diferença da voz que te condena, né, para aquela voz que te exorta. Uma é mais agressiva e a outra voz é suave, você realmente reconhece, né? Você não fica com culpa, você se arrepende verdadeiramente. Porque com o diabo, a voz do diabo, ele vai só te jogar culpa a todo momento. E a voz do Espírito Santo vai te levar ao arrependimento para você não pecar mais, né? E quando aquela situação estiver diante de ti, para ti ser tentado novamente, você não vai ter mais vontade, né, de fazer aquilo. E o Espírito Santo também é aquele que nos convence.
né? Porque às vezes a gente quer mudar as pessoas só porque a gente não muda ninguém. Esse é o nosso problema. Então, quem é que muda as pessoas? É o Espírito Santo, né? Eu tenho, assim, inúmeras falhas aí que o Espírito Santo me ajudou a corrigir, né? Às vezes meu marido falava uma coisa, ou às vezes eu mesmo enxergava e não conseguia mudar. Então, é o Espírito Santo que vai te ajudar, né? A se convencer daquilo que você tem que mudar e as pessoas também que você quer mudar. Porque eu te digo, tá? É difícil. Já tem aquele ditado que diz, né? Ninguém muda ninguém. Então, o Espírito Santo é essa pessoa que vai convencer. Amém? Então, quando você orar, você não precisa estar falando para a pessoa, tu tens que mudar nisso, tens que mudar aquilo. Não. Então, você ora e entrega a Deus. Deus, eu preciso que o teu Espírito convença, porque até aqui eu já tentei, até aqui eu dei meu máximo, eu não consegui, né? Então, é que nem aquele ditado que diz, né? Mãe é chata, mãe também não, né? Mãe vai ser sempre chata, não adianta ficar falando. Tem algumas mães que eu converso que eu sempre digo, né? Entrega na mão de Deus, porque mãe é chata e sempre vai ser. E é difícil uma pessoa escutar a mãe, né? Então, ora no sentido de Deus colocar alguma pessoa, algum amigo, né? Na vida dessa pessoa que precisa ser mudada. Então, Deus sempre vai dar estratégia. É muito difícil eu estar aqui em poucos minutos, estar falando assim da imensidão maravilhosa que é viver sob a direção do Espírito Santo, né? Tanto que assim, eu estava tão incomodada, eu estava incomodando tanto para estar aqui, né, novamente falando, que só de assim, parar o carro já me deu um alívio assim enorme, né? É aquela sensação de missão cumprida, né? Então isso, o Espírito Santo, para concluir, ele tem várias formas de falar com a gente. Ele tem pessoas que sentem uma vontade de chorar, tem pessoas que sentem uma vontade de sorrir muito grande, uma alegria assim sem explicação, né? Aquele algo que te preenche, né? Que te sustenta, assim, que tu consegue ficar de pé diante das dificuldades, diante de qualquer situação, né? Às vezes acontece algumas coisas que a gente tão assim, que para algumas, né, seriam uma calamidade, e com o Espírito Santo a gente fica assim conformado, né? A gente fica aliviado, fica assim, até dependendo da situação, assim, extasiado. As minhas crianças também já têm algumas experiências, né? Como é que tu sente, Miguel, o Espírito Santo? Ele estava até ali representando. Como que tu sente? Com o vento. Miguel sente com o vento. E a Elisa, como é que tu sente, Elisa, Jesus? Ih, travou. Ela tem um jeitinho dela também, mas ela sente de uma forma especial. Sem gritar, por favor. Só o Espírito Santo, ó. Só pelo Espírito. Ela tem um jeitinho especial que ela sente Jesus no coração, mas ela diz que é segredo, ela não quer contar. Então fica entre a gente. Então pede aí pro Espírito Santo te iluminar, pede para ele trabalhar em ti de alguma forma e pede para ter essa experiência. Vale a pena. Se as crianças já sentem, né, o vento, o balão aqui soprando, o vento. Se as crianças já sentem, né, já têm experiência, imagina nós, né? É só a gente buscar um pouquinho que o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida e pode ter certeza que a sua experiência com ele vai ser assim maravilhosa, né? Experimente buscar a Deus sem pedir nada. Experimente buscar a Deus só para estar na presença dele, adorando, coloque um louvor, né? Entregue a sua vida para Deus e diga: Deus, eu quero te sentir, manda o teu Espírito sobre mim. Você vai se surpreender, amém?